Olá, meninos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos fazer agora a atividade 4, a correção, da atividade 4, com o texto Tesouro no Quintal. Um texto bem mais leve, bem mais otimista, bem mais divertido que o outro, o último, que é a Máscara da Morte Escarlate. Então, é um texto muito bonito, que termina no final feliz, pessoal? Moacir Scler, apesar de contar a história de uma família bem pobre, com muitas dificuldades, a gente percebe que ocorre um final feliz na história, Então, vamos lá. Qual é a profissão do pai? A profissão do pai é pedreiro. É só olhar aqui, pessoal, pedreiro, tá bom? Depois, qual a classe social ou condição social da família? Pobre porque o pai não trabalhava? O pai trabalhava, então não é isso. Rica porque tinha um grande quintal? Não. Pobre porque o pai mal conseguia sustentar a família, Então, essa é a alternativa correta. 3. Quem era o Antônio? Antônio era o irmão do meio, tá escrito aqui, pessoal, ó. Antônio era o irmão do meio. É só assinalar aqui, tá? A 4 fala que o Antônio é um grande leitor. Ele gostava muito de ler. Então, tem duas informações no texto que provam isso. Vocês têm que olhar no texto e descobrir isso. Quais são essas informações do texto que provam que o Antônio é leitor, que ele adora livros, A primeira é essa aqui, ó, que o Antônio, ele inspirado pelo acontecimento, ele escreveu uma história, tá aqui, ó, com o qual ganhou um prêmio, literário, um prêmio de redação, da prefeitura. E o que ele fez com o dinheiro? Ele usou para comprar livros, Então, se ele não gostasse de ler, jamais ele ia comprar livros, pessoal? E qual é a outra prova? É que o Antônio, ele precisou ser convencido para fazer o trabalho duro, porque os irmãos falaram que lá tinha um tesouro, Então, aí fala aqui, ó, que ele acreditou, que ele acreditava, ele gostava de histórias. E qual que é a outra prova que mostra que ele é leitor? Aqui, ó, que ele era o maior frequentador da biblioteca do colégio. Então, vocês podem colocar essa resposta, Pode pôr aqui, abre aspas, porque eu vou colocar do jeitinho que tá lá no texto. É essa, tá? Ou também essa aqui que eu já mostrei para vocês. Ele, com o dinheiro do prêmio, ele comprou livros, certo? Então, deixa eu ver se cabe aqui. Vamos aqui pro finalzinho, ó. Não precisa colocar as duas, tá, pessoal? Uma razão, uma prova já é o suficiente. Então, aqui, ó, ele usou para comprar livros, ok? Então, a resposta chega para mim. Essas duas provas comprovam que ele era leitor, ele era o maior frequentador da biblioteca e usou o dinheiro do prêmio da redação, para comprar livros, certo? 5. Por que a família não comia legumes e verduras? Porque eles não tinham condição de comprar, Eles eram muito pobres, compravam só o basicão mesmo. 6. Porque a princípio, o narrador e o Pedro acham que a ideia de fazer uma horta era muito boa, mas algo faz com que os garotos se incomodem com essa ideia. Por que os garotos se incomodam com a proposta do pai em fazer uma horta? Por que eles ficam, no começo foi muito bom, nossa, que bom, vamos fazer uma horta, mas depois teve uma coisa que desanimou eles. O que foi? Porque eles teriam que capinar todo o quintal e revirar a terra para depois plantar e colher. E isso seria um trabalho muito duro, Então, isso que incomodou eles.
E depois, o título do conto é Tesouro no Quintal. Quais são os 2 tesouros de que o conto fala? Ou seja, quais as coisas boas que aconteceram para aquela família ou para aquelas pessoas, né? Ou pelo menos para um deles, né? O que eles encontraram de bom no final? Eles encontraram o baú cheio de ouro? Não. A horta e o Antônio ter se tornado um jornalista e escritor? Isso, né? No final da história, né, a gente percebe que o tesouro é a horta em si e o irmão do meio, né, o Antônio, né, ter se inspirado naquela experiência que ele teve, na história dos irmãos, né, que falou que inventaram aquela história do pirata, né? Então, por causa disso, ele foi escrever uma redação, comprou mais livros, né? E acabou se tornando, né, um jornalista e escritor. Então, ele venceu na vida, né? Apesar da dificuldade que eles viviam, né? Ele, né, estudou, leu bastante e conseguiu se formar, né? E vencer na vida. Então, esse foi o tesouro que eles encontraram, né? Afinal de contas, no quintal. Não foi dinheiro, ouro, pedras preciosas. Foi isso daqui. Essa é a correção, tá, pessoal? 9º ano. Quem tiver alguma dúvida, me procure no particular. Boa semana a todos!